Acho que para fazer o que a gente faz com qualidade e escala, só com tecnologia, não tem outro jeito, né? Se de repente essa ferramenta sumir, desaparecer, Tem que construir tudo do zero. tem que refazer do zero, eu vou ter que fazer todo o meu investimento de novo. Então acho que esse foi o primeiro risco que a gente mitigou dentro de um desenho, de uma arquitetura, olhando para um prazo mais alongado. Olá, boas-vindas ao Humans of Digital, o podcast da CT. Hoje nós vamos ter um papo super interessante com a Edux, grupo de serviços e tecnologia em educação, dono de marcas como IBMEC e Estácio. A Edux está impulsionando o futuro da tecnologia por meio da inteligência artificial. Meu nome é Antônio Moreira, eu sou estrategista de marca na CT e tenho a honra de ser mediadora desse podcast hoje. Nessa edição, estou com Bruno Rocha, Head de Novas Tecnologias na Edux, e Rodrigo Gomes, Architecture Manager na CT. O objetivo do papo de hoje é entender um pouco os desafios desse projeto em colaboração com a Edux e CT, um pouco dos resultados alcançados até agora e do que nós podemos esperar da aplicação de inteligência artificial na educação. Bom, rapazes, boas-vindas nessa edição. Muito obrigada. Eu queria começar com uma pergunta para ambos, e eu vou pedir licença, Rodrigo, para a gente começar com o Bruno, nosso convidado. Eu queria entender um pouco como vocês veem o futuro da educação digital no Brasil e do que foi explorado até aqui, como a inteligência artificial pode contribuir nesse cenário. Cara, assim, inteligência artificial é uma coisa que vai revolucionar o mundo, né? E educação vai ser essencial. Não só a educação básica para criança, né? Mas a educação no ensino superior, a gente vê muita possibilidade de aplicação de inteligência artificial, tanto para os alunos quanto para os nossos colaboradores, né? Docentes, a galera da secretaria. Então, cara, está à beira de uma revolução tão grande quanto as redes sociais foram para a educação, né? Não sei se você sabe, hoje as pessoas consomem conteúdo assim, né? Igual o Facebook, igual o Instagram, então, levantando o feed. Então, acho que hoje, principalmente com a chegada dos LLMs, com a inteligência artificial, a gente tem a possibilidade de ter uma educação muito mais interativa, né? Tipo, trazer interatividade, personalização, flexibilidade para os alunos, enquanto eles estão consumindo, por exemplo, um conteúdo digital, né? Ou até suportar o professor dentro de uma sala de aula, num conteúdo que porventura ele esqueceu, né? Precisa de mais ajuda. Então as possibilidades são muito grandes. O que eu ia comentar é que os estudos eles demonstram que o segmento da educação é um segmento que vai ser altamente impactado ao longo do tempo pela inteligência artificial, sobre os diferentes aspectos. Quando a gente olha ali para o caso dos alunos de ensino superior, que é o caso da Edux, né, a gente olha oportunidades ali imensas, principalmente quando eu olho para a experiência, para a personalização da experiência do aprendizado. Desde o momento que o aluno se conecta à faculdade, quando ele está escolhendo ali o curso, que curso que eu vou matricular, ou que área que eu vou atuar profissionalmente, existem diversas oportunidades de personalizar a experiência em cada etapa. Desde o momento que ele está escolhendo a carreira, até o momento que ele está cursando, que ele está entregando os trabalhos, que ele está fazendo avaliação. Então, a personalização da experiência do aluno, acho que é um campo de jogo muito fértil quando eu falo de inteligência artificial, né, Bruno? Isso aí, assim, personalização em todos os aspectos, né? A gente está falando de formato de transferência de conhecimento que pode variar pessoa a pessoa, né? E até o modo como a pessoa vê o conteúdo, né? Ela estuda, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, pode ser um texto, isso pode ser realmente personalizado para se adequar à melhor forma para aquele aluno especificamente. Então, acho que a questão da individualidade do aluno vai se sobressair muito nos próximos anos aí. Uma outra temática que ela está em voga é dos copilotos, né? A gente vê copiloto de inteligência artificial para quase tudo hoje em dia, né? A gente, inclusive na nossa área aqui, a CT é uma empresa que é especializada em tecnologia, em produtos digitais, a gente também está sendo impactado. E quando eu olho para o segmento da educação, ter um copiloto que apoia o aluno ali no dia a dia, tanto na perspectiva de estudo, quanto na perspectiva dos problemas do cotidiano relacionados à rotina administrativa dele, ter um copiloto que apoia ele nessas decisões ou nesses pontos que ele precisa de algum suporte, faz muita diferença na experiência de aprendizado, né, Bruno? Faz. E
obviamente, copilotos curados para ensinar aquilo que o aluno tem que saber, né? Não estamos falando de um chat GPT simples, solto. A gente tem bastante cuidado, a gente está tomando bastante cuidado na curadoria desse conteúdo, né? A gente remover vieses que não fazem parte da educação, a gente passar o conteúdo de uma forma cadenciada que o aluno vai aprender, né? Então, esses copilotos, eles estão sendo criados, eles vão fazer parte da jornada do aluno, né? De uma instituição de ensino superior, a nossa pelo menos vai, mas de forma curada, de forma monitorada, de forma controlada, para a gente passar o conteúdo certinho para ele. Tá, a gente já vai chegar, vou fazer uma pergunta mais específica depois sobre essa responsabilidade utilizando inteligência artificial. O que eu acho legal é que a gente está numa discussão que é mais sobre o como utilizar e não mais aquela dicotomia de devemos ou não usar, faz bem ou mal, né? Mas trazendo um lugar de como, realmente. Perfeito. Acho que toda a estratégia que a gente construiu muito em parceria com a CIT, ela é considerada até meio audaciosa, né? Tipo, porque a gente decidiu investir tecnologia exatamente onde está o aluno. É o nosso cliente final, é quem a gente precisa encantar, é quem a gente precisa ajudar a passar de ano, a se graduar, né? Então, todos os nossos esforços, ou grande parte dos nossos esforços hoje, são direcionados para os nossos alunos quando a gente fala de inteligência artificial. Bruno, me conta mais sobre a sala de aula, né? Eu tenho essa imagem da sala de aula com as carteiras, a lousa verde, com o giz. Não, mas verde é branca hoje. Branca e nem mais giz, é uma canetinha. É uma canetinha. Mas como você vê essa transformação da interação entre a pessoa aluna e essa mediação por meio da tecnologia hoje, né? Como que a sala de aula tem se parecido e como ela está sendo transformada por meio da tecnologia? Na Edux até a gente já começou a romper essa barreira do físico com o digital, né? Claro que o contexto de sala de aula ele varia muito em diversos aspectos, né? O aluno, a turma, o horário, o docente, muitas vezes ele é responsável por cadenciar o ritmo da turma. Então, é um ambiente complexo de você trazer uma tecnologia que não vai, não é uma coisa que vai funcionar para todas as salas, sabe? Então, mas a gente começou a fazer isso, acho que hoje a gente suporta o docente, principalmente em diversas jornadas. Então, presença. Você falou do quadro verde, né? Lembra da galera anotando? Antônio! Não tem mais isso. A galera já sabe quem está presente, já marca no app, já fica tranquilo. Por exemplo, a gente tem correções de prova que usa reconhecimento de imagem, né? Para fazer o professor não precisar corrigir na mão. Então, o próprio aplicativo consegue corrigir para o cara lançar a nota no sistema. Então, a gente vem rompendo essa barreira. Quando a gente fala de IA, aí o mundo já muda de figura, porque, de fato, a gente está buscando entender quem são aqueles alunos que estão ali dentro no detalhe, né? Não é o aluno A, B e C, é o aluno Joãozinho, Lívia, Caio, é o nome da galera que está ali, entender quem são eles de verdade e conseguir promover uma experiência individual para cada um deles, inclusive no físico, né? Suportando, por exemplo, o docente. Né, o docente saber quem é aquelas pessoas, quais são as experiências dela, né, como ele pode abordar aquelas pessoas. Então, isso tudo a gente está trabalhando, mas é um ambiente muito complexo, não é a coisa mais fácil do mundo. Tem muita variável, né? Se você pega assim, hoje cada aluno tem uma realidade de vida que é muito diferente um do outro, né? Se você pega, o aluno hoje ele quer a liberdade, ele quer ali ter a liberdade de poder estudar no lugar que ele quer, no horário que ele quer e da forma que ele tem mais ali conforto para poder conduzir os estudos, porque realmente, quando você pega a realidade de boa parte das pessoas, a pessoa tem que conciliar os estudos com o trabalho, com as atividades familiares. Então, assim, quando você consegue entender esses comportamentos e dar uma experiência no sentido de permitir mais flexibilidade para a pessoa com relação ao seu tempo, para poder direcionar os seus estudos, aí o produto digital está realmente gerando valor na jornada de aprendizagem, né? E acho que dentro da Edux, esse olhar sobre a perspectiva do aluno para fazer esse tipo de customização tem feito a diferença lá, né, Bruno? Isso, é isso aí. Acho que o mojo da Edux é educar para transformar, né? Porque a gente entende que a educação transforma as pessoas, né? E você falou, né? A gente cuida da IBMEC, mas a gente cuida da Estácio também, de uma classe menos favorecida na maioria das vezes, né? E a gente precisa ajudar essas pessoas. A transformação para eles é muito significativa, como foi para mim. Eu também vim dessa mesma classe. Né? Se graduar abriu inúmeras portas depois da graduação. Esses alunos também. Então, quanto mais a gente conseguir ajudar ele a absorver o conteúdo, fazer as provas, né? Aprender, passar, conseguir
o seu diploma, melhor. E nessa jornada de adoção de AI, Gen AI, como a gente tem falado bastante, que pegou o mercado aí nesses últimos anos de forma muito intensa, vocês já têm algum aprendizado do que funciona, do que não funciona? E para você também, Rodrigo? Essa pergunta de $1 milhão, né? Acho que todo mundo está se fazendo essa pergunta nesse momento. Todo mundo que está criando algum tipo de solução usando inteligência artificial, acho que está testando e que está lançando coisa no mercado, primeiramente está sendo ousado, né? Acho que a gente tem sido ousado e nós ficamos muito felizes quando a gente vê a Edux posicionada ali numa situação de querer experimentar isso junto com a gente. Então, em termos de aprendizados, acho que eu queria citar primeiramente, que é, obviamente, começar testando dentro de campos de jogos controlados, né? A gente teve esse cuidado. A gente sabe que tem uma série de aspectos relacionados à segurança, compliance, ética, governança, que a gente precisa se preocupar, né? Quando eu estou lançando uma solução para o mercado de inteligência artificial. Então, acho que a gente soube ali encontrar ângulos dentro de cenários controlados para poder experimentar e aprender. Então, acho que agora a gente está exatamente nesse momento, onde a gente fez os primeiros lançamentos de soluções ao mercado, né, Bruno? Sim, e a gente tem coletado números, aprendizados para poder tomar ações a partir disso, certo? Perfeito. Acho que isso tudo que o Rodrigão falou tá super certo, mas acho que tem um aprendizado importante também, né? Que a gente não se jogou no hype. A gente poderia facilmente ter caído na tentação de ter se jogado no hype, assim, de braços, de peito, de testa, ia sair tudo arrebentado, né? Hoje a gente tem muito cuidado na escolha dos nossos parceiros, né? A gente faz diversos testes antes de trazer um parceiro, por exemplo, para estar pronto para fazer parte de um produto, né? Ou de uma análise. E aí tô falando, obviamente você tá junto com a gente, mas falando de provedores de serviço mesmo, né? Sim. Desse tipo de tecnologia, a gente não simplesmente acreditou no que todos eles estavam falando, né? Os PPTs são sempre muito bonitos, os YouTubes, os podcasts são sempre muito bonitos. Mas a gente realmente trouxe eles, a gente conversou, a gente experimentou, fizemos, né, diversos experimentos em baixa escala para testar a tecnologia mesmo, antes de colocar na mão do aluno ou do colaborador. Então, acho que essa é uma lição aprendida importante para a gente navegar nesse mundo hypado, né? Que é a inteligência artificial hoje em dia. E navegar com maior segurança, né? Tem muitas variáveis que jogam dentro desse campo, que eu poderia citar custos, acuracidade das respostas, eu poderia citar até a efetividade das ferramentas. Querendo ou não, determinadas ferramentas vão se comportar melhor do que outras em diferentes cenários. Então, acho que dos aprendizados, a gente colocar todas essas variáveis na mesa durante a execução dos experimentos e a criação dos produtos, acho que é um aprendizado que vale a pena a gente levar para os próximos passos que a gente vai dar lá junto com vocês, né, Bruno? Perfeito. Isso aí. Legal. Queria, inclusive, puxar uma pergunta sobre isso da parceria. Nós temos uma parceria de longa data, CIT e Edux. Imagino que vocês tenham outras também com outros provedores, Big Techs. Como que é para você essa... Primeiro, você falou do hype, como é separar o joio do trigo, né? Como que é você encontrar aquele parceiro que de fato está entregando valor e como que você lida nessa relação. Qual que é a importância realmente, principalmente quando a gente está falando sobre eficiência, né? Encontrar um parceiro que te ajude a ser mais eficiente num campo tão importante para a Edux como a tecnologia. Legal. Primeiro que eu gostei já no sentido de você ter chamado a gente de parceiro, né? Porque a relação fornecedor-cliente é péssima, né? Sempre péssima. E para mim foi legal chegar na Edux, né? Eu cheguei na Edux em 2022 e a CT já estava lá. Rodrigão já era velho de casa, já tinha ativo fixo, plaquinha de ativo fixo. E ele estava com a gente já há bastante tempo, a CT já estava com a gente há bastante tempo, né? Acho que foram os grandes players que a gente teve durante a transformação digital, cuidou de boa parte dos produtos digitais da jornada do nosso aluno, do nosso candidato, né? Então, acho que foi uma construção de muitos anos, de muito resultado, sabe? De muito cuidado com qualidade, que fez a gente dar esse próximo passo, né? Começar a parceria, de novo a palavra parceria é importante, sobre Gen AI, foi importante a gente ter um parceiro que a gente sabia como trabalhava, sabia os cuidados que iriam ter, porque era um ambiente tão incerto que a gente podia errar, né? E a gente errou. Né, Rodrigão? A gente errou. Sim. Então, ter um parceiro nesse momento de incerteza é muito importante, porque você consegue
né, criar vínculos nos sucessos. Os sucessos são sempre importantes, resultado é sempre importante, né, mas os aprendizados na hora da falha, né, tipo, ser transparente, né, no relacionamento é importante também. Então, essa transparência também foi construída com o tempo. Então, assim, a CT para a gente nesse momento, e aí eu digo para mim especificamente, é um dos nossos principais parceiros, tá com a gente desde o início. Não tô fazendo merchan no podcast deles, mas... Longe disso, longe disso. Mas de boas, falando, é um parceiro que a gente reconhece que tem um apreço por qualidade que é importante no trabalho que a gente, de tecnologia, executa no nosso dia a dia, né? Claro que a gente fala de custo, claro que a gente fala de outros aspectos de um produto digital, mas a qualidade ele é o pilar central, né? Um produto sem qualidade não é nada. Claro. Eu ia comentar bem rapidinho um ponto importante que você falou, a gente errou e a gente errou. E bacana que isso foi um aprendizado que a gente trouxe desde a época da transformação digital. Então, como a gente comentou, a gente está com a Edux já faz longa data, nós somos um parceiro de vocês já de longa data, nós apoiamos, nós somos o parceiro escolhido para apoiar no processo de transformação digital e lá também a gente errou. Acho que talvez o principal aprendizado que a gente traz de lá para cá, tanto no processo de transformação digital quanto agora na inteligência artificial, é a questão de aprender rapidamente, de errar, mas a gente conseguir coletar os aprendizados e poder reagir rapidamente. Então, acho que isso a gente traz dentro desse processo. Isso aí. Bacana. E aí eu quero fazer uma pergunta agora, Rodrigo, que é bem técnica, eu corro o risco de me complicar, porque eu sou publicitária, mas pode ser que eu consiga... A gente também se complica aqui, né? Porque me contaram que a parte da arquitetura foi muito importante, uma arquitetura de referência, foi um desafio crucial nessa produção. Eu queria que você compartilhasse um pouco, se você puder, sobre um pouco desse desafio, como foi desenvolver e aproveitar as diversas AIs disponíveis no mercado para evoluir e pensar a longo prazo. Esse é um desafio que primeiramente, né, os mecanismos, as ferramentas de mercado, elas têm mudado rapidamente. Acho que o Bruno vai entender isso melhor do que ninguém, né? Opa. Todo dia sai uma notícia diferente que o player A soltou a ferramenta B que vai resolver todos os problemas do mundo, né? Então, acho que o primeiro cuidado que a gente teve na perspectiva de arquitetura é garantir que a gente tinha uma fundação sólida para poder chavear de uma ferramenta para outra. Isso era muito importante porque a gente não sabe, até hoje, qual vai ser o comportamento de amanhã dessas ferramentas. Então, você fala chavear de conseguir mudar trocar. sem uma... Poder trocar da ferramenta A para a ferramenta B. A gente sabe, vou dar o exemplo aqui, todo mundo está mais conectado e conhece mais do ChatGPT, da OpenAI, do ferramental ali que é disponibilizado, mas existem outras diversas ferramentas disponíveis no mercado, diferentes vendors, diferentes players, e acho que a gente está preparado para poder fazer essa troca de uma ferramenta para outra sem um custo adicional significativo. Isso é fundamental dentro de uma arquitetura de referência. Isso era uma preocupação, inclusive, do board da empresa, né? Eles tinham essa preocupação, se de repente essa ferramenta sumir, desaparecer... Tem que construir tudo do zero. Tem que refazer do zero, eu vou ter que fazer todo o meu investimento de novo. Então, acho que esse foi um primeiro risco que a gente mitigou dentro de um desenho de uma arquitetura olhando para um prazo mais alongado. Um segundo aspecto que não dá para sair sem falar, obviamente, é a questão de segurança, né? Acho que a principal preocupação corporativa é eu vou, lanço a ferramenta para o mercado e, de repente, ela vaza o dado sensível do aluno. O que acontece? Como é que fica a minha marca? Como é que fica a minha credibilidade como parceiro da Edux, né? Então, acho que a gente teve essa preocupação de criar uma arquitetura que criava essas barreiras de forma que eu não expusesse informações sensíveis para fora, de uma forma que eu não gerasse risco para o negócio, principalmente. Eu acho que essa era uma preocupação. E eu ia citar um terceiro elemento dentro dessa arquitetura, que é o controle de custo, né? Querendo ou não, é bacana, IA é super bacana, é legal, mas tudo tem um custo. Chega uma conta no fim do mês para pagar, e o Bruno sabe muito melhor do que eu. Não é barato, gente. Tem que mostrar resultado. Então, assim, com certeza. Então, acho que eu ia citar mais dois elementos. A parte do controle de custos, né? Garantir que a solução está sendo viável financeiramente. Então, uma arquitetura que blinda a parte de custos, ela é importante. E mais do que isso, talvez o quarto elemento é o mais importante, que é a telemetria, que é o monitoramento. É garantir que a arquitetura que eu estou desenhando, o produto que eu estou entregando na mão do aluno, eu estou coletando todos os dados significativos para saber se está sendo efetivo ou não, né? A AI pela AI, ela não resolve nada, né? Se você jogar lá um chat na mão do aluno que não responde as perguntas que ele está querendo que sejam respondidas, não vai ser efetivo. Então, essa parte da telemetria, do monitoramento, do acompanhamento contínuo dos indicadores do que a gente está entregando também é um elemento central de arquitetura quando eu estou produzindo soluções de inteligência artificial. Isso aí.
Tá. E aí, eu queria, inclusive, continuar com essa parte que você falou da segurança, né? Como que foi o processo mesmo de diálogo sobre como equilibrar a inovação, né? Ser disruptivo, estar fazendo coisas novas e, ao mesmo tempo, pensar em responsabilidade, pensar em ética. Que vocês usaram algum framework, como vocês pensaram e colocaram todas as problemáticas que podiam estar acontecendo, que poderiam acontecer na mesa para chegar e lançar alguma coisa, experimentar alguma coisa, mesmo que em um grupo controlado, como vocês falaram antes. Então, como eu falei, a gente teve, de fato, uma estratégia bem audaciosa, né? Mas não irresponsável. Uhum. Acho que esse é o ponto. A gente dividiu nosso grupo de inteligência artificial em 2 grandes pilares, né? Um que a gente chama de ownership e o outro de enablement. Enquanto a galera de ownership estava focando muito nos produtos, né, na entrega, na capacidade de delivery dos nossos produtos para os alunos, a gente tinha esse grupo de enablers dentro do time que já trabalhava toda a parte de governança, ética, construir os serviços, né, que são agnósticos aos players. Então, a gente não decidiu fazer uma coisa linear, sabe? Uhum. Tipo, vou fazer uma coisinha, depois outra, depois outra, depois outra. Não, a gente foi fazendo as coisas ao mesmo tempo que a gente aprendia. É um cenário tão incerto, gente. Lembrando, quando o ChatGPT saiu, ninguém sabia o que ia sair da cabeça dele, né? Ninguém sabia como é que funcionava, nem nada. Então, obviamente, a gente tinha uma ideia, né? Mas até eles não sabem como é que as coisas funcionam até hoje. Mas é importante que a gente aprenda com o tempo. Acho que governança, não tem uma receita de bolo hoje para governança de IA generativa, né? Não existe isso. A gente foi no evento ontem da Box 1824 que a gente não viu, não tem coisas para construir. E eu acho que foi isso que a gente conseguiu focar esse início, sabe? Tipo, construir as we go. Vamos desenvolvendo. Cara, essa parte da governança não funciona, vamos voltar e por aí vai. Acho que foi esse caminho. Bem CT, né? Do eu ia falar, tipo, a gente... Tem muita coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos nossos de engenharia, de produto, design, que faz parte do nosso ferramental, que, querendo ou não, faz muita diferença quando a gente vai desenhar uma solução de inteligência artificial. Vou reforçar só o ponto que o Bruno falou, que acho que isso faz sentido para qualquer tecnologia emergente, né? Quando a gente fala de ter estruturas habilitadoras, que nada mais é quando eu não tenho uma competência ainda bem estabelecida dentro de casa, você construir ali um time, uma estrutura que permita trazer as competências, trazer os conhecimentos necessários para criar uma base sólida. Então, acho que essa estrutura que foi desenhada dentro do contexto da Edux realmente também faz muita diferença para a maturidade dos produtos que estão sendo criados e estão sendo disponibilizados dentro do nosso cenário, né, Bruno? Isso aí. Legal. Bruno, agora, se eu puder pedir para você compartilhar uma história, algum experimento bacana que rolou, algo que já está aí disponível para as pessoas, alunas da Edux, você conseguiria me contar alguma? Pode contar, não? Não, tem bem segredos, de leve, bem de leve. Segredos. Não, infelizmente, não vou poder abrir exatamente o que a gente tem, Claro. mas podem acompanhar aí nas redes da Edux também, fazendo merchan aqui pro lado. Mas a gente já nota alguns ganhos, alguns resultados significativos, né? Não posso exatamente abrir o produto, mas... Por exemplo, a gente já tem hoje algumas taxas de assertividade em triagem de atendimento de 70%. Enquanto antigamente, cara, todo mundo era 100% indo para o lugar errado. Hoje não. A gente já consegue pegar 70% vai para o lugar certo, 30% a gente ainda vai direcionar para o lugar certo. Então, tem resultados que já estão aparecendo nas soluções que a gente está desenvolvendo. Infelizmente, a gente não publicou aí nenhuma para o mercado ainda, mas logo, logo a gente vai publicar. Se lembrar de alguma aí também. Quem sabe até esse podcast. A gente já linka logo, aqui para vocês. Dos próximos capítulos, acho que vai ter uma publicação maior para o mercado e acho que vai estar com mais detalhes. Né? Para finalizar, Bruno, o projeto que a gente tem desenvolvido abriu novas oportunidades de crescimento para a Edux. E eu queria saber se você pode contar um pouco mais sobre essas oportunidades e sobre como a tecnologia tem alavancado o futuro da empresa que se posiciona enquanto um grupo de serviços de tecnologia, né? Não apenas um grupo de universidades, por exemplo. Exato. Acho que para fazer o que a gente faz com qualidade e escala, só com tecnologia, não tem outro jeito, né? A gente está falando de 1.200.000 alunos. Então, cara, é muita gente. Então, a gente tem que ter produtos de qualidade, produtos que não caem, né? Produtos que funcionam. Gente, não sei se vocês lembram como é que era estudar, mas era chato.
Né? Se graduar não é fácil, é um desafio. A pessoa levanta, ou ela vai para um Teams, ou ela vai para uma aula digital, ou ele vai pegar sua condição para o ambiente presencial, mas não é fácil. Então, a tecnologia vem para ajudar, né? Não para prejudicar. Então, ela tem que estar ali sempre disponível, ela tem que realmente ajudar a pessoa a alcançar esse sonho. E assim, a IA hoje ela vai possibilitar saltos muito maiores. Acho que a gente já deu saltos incríveis, né? Considerando o que era o EAD no Brasil alguns anos atrás, que a gente vê hoje. E hoje a maior parte dos alunos estão em AD, né? Sim, exatamente. Então, nosso mundo digital é muito grande. Cara, já é absurdo, né? Esse salto já é absurdo. Com o IA, a gente tem possibilidades infinitas, assim, de aumentar a coisa num grau absurdo. A gente tem que sempre manter o aluno encantado, né? Uma brincadeira que a gente faz dentro de casa. Meu principal competidor na Edux não é o meu competidor no setor de educação. É Netflix, é TikTok. São essas coisas, essas plataformas de entretenimento que tiram a atenção do aluno do estudo, né? Então, eu preciso continuar entregando uma solução que é engajante, que é disponível, né? E por isso que a gente está apostando tanto na interatividade dele com o conteúdo, na personalização do conteúdo para ele, para que ele não caia na tentação de passar 3 horas no TikTok e cada vez fique mais distante aí do seu diploma. Sim. E para você, Rodrigo, para finalizar, como que você vê os próximos passos dessa parceria, desse mundo powered by AI, Teams powered by AI, como a gente tem muito falado, né? A gente lançou recentemente o Scientiflow, que ajuda nessa produção de software de forma eficiente, eficaz. Como que você vê os próximos passos aí desse nossa longa parceria? Eu queria comentar primeiro que eu fico feliz porque na Edux acho que a gente consegue trabalhar um pouco das duas partes, né? Tanto na perspectiva de esteira de desenvolvimento de software, que aí conecta com o Flow, eu vou comentar disso daqui a pouco, mas com a realidade de negócio, de transformar a realidade do negócio com AI. Existe, acho que o Bruno comentou isso, um mar de oportunidades, a gente está explorando um subset, mas existem outros cenários que a gente tende a explorar ao longo do tempo, então acho que existem diversas oportunidades. Eu vou comentar um pouquinho sobre Flow, né? Acho que dentro da realidade da Edux ali, a gente tem agora adotado a ferramenta em escala, a gente tem feito um trabalho ali para adoção em escala da ferramenta para coletar esses indicadores, mas o tema hipereficiência é o nosso foco ali. O nosso foco é efetivamente entregar resultados de eficiência ao longo do tempo com essas ferramentas. A gente tem coletado já os primeiros indicadores, né, Bruno, que demonstram ser promissores, e acho que agora o futuro nosso agora é com relação à escala e demonstração do valor, né? A ferramenta pela ferramenta, assim como o ChatGPT que eu comentei agora de pouco, não tem valor, né? Mas quando a ferramenta efetivamente muda a realidade do time, ou seja, um backlog que estava compromissado, que a gente... Isso acho que é o nosso dia a dia lá, né? Um backlog, um roadmap que é apertado, a gente tem os compromissos de negócio, então a nossa meta agora com o Flow e com as ferramentas relacionadas à eficiência é fazer isso virar realidade. Às vezes um roadmap, um backlog que está apertado, a gente conseguir entregar ele dentro do prazo usando uma ferramenta de AI. Essa é a nossa principal aposta, a nossa principal crença. Na perspectiva de negócio, que é a outra vertente, aí tem um mar de possibilidades. A gente está trabalhando dentro de alguns nichos que a gente priorizou para o primeiro momento, mas tem várias etapas posteriores que vão ser necessárias a amadurecer. Vou citar aqui um tema que ele é bastante recorrente ali no contexto de inteligência artificial, que é fine tuning. Sim. Então, assim, a partir do momento a gente está trabalhando com ferramentas de mercado, com modelos pré-treinados, mas a gente não pode fugir de falar que isso vai ter que ser evoluído ao longo do tempo. E fazer customizações e modelos pré-treinados é um elemento que a gente tende a explorar ao longo do tempo ali com a Edux e que tende a gerar bons resultados. Já começamos a experimentar. Exatamente, é o que a gente está apostando nesse momento. Perfeito. Espero que o Flow esteja fluindo e muitas outras coisas nessa parceria também. Bom, Bruno, Rodrigo, muito obrigada pela presença de vocês. Para mim, sou uma publicitária, consegui compreender muito desses assuntos. Obrigado por ter essa linguagem. Porque é isso, é algo que vai impactar a vida de todas as pessoas, né, independentemente delas serem da tecnologia ou não. A inteligência artificial, ela veio para ficar e hoje a gente viu como é muito menos sobre usar ou não usar, mas como fazer isso acontecer. E já temos alguns resultados na mesa. Fico muito feliz que a gente tem uma parceria sólida e espero que essas histórias sejam aí públicas no futuro breve. Aí eu volto aqui. Volta pra contar. Convidamos você com toda certeza. Você aí que está me vendo ou me ouvindo,
muito obrigada pela sua presença, pela sua escuta ativa até esse momento. Esse foi o Humans of Digital, o podcast da CIT. Eu sou a Antônia Moreira. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição.